sua conta do supermercado não aumenta por ganância das empresas ou gastos do governo. E se o verdadeiro motivo dos custos continuarem subindo estiver a milhares de quilômetros de distância? Uma área do Oceano Pacífico atingiu temperaturas recordes, ajudando a devastar as colheitas de cacau e café mundialmente. Agricultores enfrentam colapso financeiro e seu café matinal virou vítima geopolítica. O imposto oculto que você paga não vai para o governo, mas sim para o Oceano Pacífico. Capítulo 1. A barra de chocolate de $12. O último El Niño, em 2023 e 2024, causou um caos sem precedentes na agricultura global, incluindo grandes interrupções no fornecimento de cacau, grãos de café e até mesmo de água. Os contratos futuros de cacau dispararam para mais de 150 entre junho de 2023 e o final de 2024, atingindo o pico de quase $12.200 por tonelada imperial. Isso é como se o preço da prata subisse 5 vezes em um ano. Aquele El Niño foi forte e um dos principais motivos para 2024 ser o ano mais quente já registrado. E isso foi literalmente só o aquecimento. Desta vez, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou NOAA, está prevendo um super El Niño, o mais forte em 150 anos. Para piorar, espera-se que aconteça no verão de 2026 e dure até fevereiro de 2027. O El Niño de 2023 a 24 causou secas, enchentes e incêndios florestais em grande escala, afetando a agricultura e resultando em proibições de exportação e escassez de culturas essenciais como o arroz. Isso causou atrasos no transporte marítimo e falta de energia devido ao baixo nível da água. A combinação desses fatores fez com que os preços dos alimentos disparassem no mundo todo. Esse foi um El Niño muito forte. Agora imagine o estrago que um super El Niño vai causar. É um fenômeno que está se tornando mais frequente e mais poderoso. Alguns cientistas estão alertando que talvez já estejamos em um estado de El Niño mais ou menos permanente. O preço das principais culturas deve subir muito, já que os efeitos podem durar até 3 anos após o evento. Os preços do cacau caíram 70% desde o pico recorde do El Niño em 2024, mas o preço do chocolate não caiu nem de longe. Se não fosse a ação dos fabricantes, provavelmente estaria ainda mais caro. Para controlar os preços, fabricantes de confeitos recorreram à reduflação, vendendo barras de chocolate menores pelo mesmo valor. A vítima mais recente é a barra Mars tradicional, que encolheu de 1,8 onças para 1,40 e 1 onças em abril de 2026. Empresas como Lindt e Springly, Montalé e a fornecedora de ingredientes Barry Callebaut também recorreram à piora da qualidade. Estão trocando a manteiga de cacau por manteiga de karité e óleo de palma. Outros usam extrato de levedura ou alternativas ao cacau feitas de sementes de uva torradas e de girassol. Então, El Niño já fez com que as barras de chocolate ficassem menores, com menos sabor de chocolate e mais caras. Agora, os preços do cacau estão prestes a subir drasticamente de novo. Não tem como escapar disso. Suas finanças estão à mercê do El Niño. A mudança climática é real e você pode senti-la diretamente no caixa, mas os impactos não afetam só as plantações. Capítulo 2. O gargalo do Panamá. O El Niño provocou secas que reduziram os níveis de água em rotas de navegação essenciais. Os sinais já estavam claros durante o El Niño de 2023-2024, especialmente no Canal do Panamá. O canal de 51 milhas é o principal ponto de estrangulamento do comércio agrícola dos Estados Unidos. Cerca de 14 a 17% de todas as exportações agrícolas dos Estados Unidos em volume passam pelo canal. O mais relevante para sua conta do supermercado é que cerca de 40% do tráfego de contêineres dos Estados Unidos passa pelo canal. Isso envolve grandes volumes de frutas, vegetais, cacau e alimentos processados que entram no país. Interrupções no canal afetam toda a cadeia de suprimentos. Esses impactos acabam chegando até o seu bolso. Em 2023, a autoridade do Canal do Panamá implementou novas regulamentações que permitiram um número máximo de 22 vagas diárias para navios em trânsito. Eles estavam prevendo um aumento no tráfego. E então o El Niño chegou. Isso provocou uma forte seca no Lago Gatún, parte essencial do canal que abastece de água doce suas reclusas. O canal libera água suficiente do lago para encher 76 piscinas olímpicas a cada embarcação que transita. A seca reduziu os níveis de água, permitindo a passagem de menos navios.
Em fevereiro de 2024, a autoridade conseguiu revisar o número devido a chuvas inesperadas e aumentá-lo para 24, mas ainda era menos do que os 36 a 38 navios que normalmente transitam pelo canal diariamente. O impacto foi enorme. Isso criou um acúmulo de navios que cresceu constantemente. Em um determinado momento, em agosto, havia mais de 160 navios na fila. Alguns desistiram, optando por adicionar milhares de milhas, milhões de dólares e tempo de trânsito às suas viagens. Eles contornaram a América do Sul, o Cabo da Boa Esperança na África, ou passaram pelo Canal de Suez. Proprietários de navios ofereciam até 4 milhões de dólares para garantir vagas deixadas por esses navios, mais de 20 vezes a tarifa normal. O acúmulo se espalhou pela cadeia de suprimentos como um contágio. Quando os navios não conseguiam chegar aos portos de destino, os caminhões que aguardavam para transportar suas cargas ficavam parados. O resultado foram gargalos induzidos pela seca que deixaram cargas suficientes para encher uma fila de caminhões que iria de Nova York até Londres. O prejuízo econômico foi muito além do Panamá. As interrupções duraram meses. No Rio Amazonas e afluentes como o Rio Negro, na América do Sul, níveis mínimos históricos foram registrados. Comunidades ficaram isoladas e as economias locais devastadas. Em outubro de 2024, 8 meses após o El Niño ter diminuído, o Rio Negro despencou para uma profundidade de 12,5 metros. Foi a menor profundidade registrada desde o início das medições em 1902. As águas baixas encalharam barcos de carga e balsas fluviais, isolando centenas de milhares de pessoas no Brasil, Peru e Colômbia. Novamente, aquele foi um El Niño forte. Este próximo é ainda mais forte. Se um El Niño pode paralisar o canal mais vital do mundo e o maior rio, o que acontece durante um super El Niño? Capítulo 3. A armadilha da energia. Já tivemos uma prévia em 23 e 24 e em nenhum lugar foi mais devastador do que na Zâmbia. Esta nação sem acesso ao mar obtém 85% de sua eletricidade da energia hidrelétrica. Muito disso vem da barragem de Kariba. A usina Kariba Norte é o principal polo hidrelétrico da Zâmbia, gerando cerca de 1/3 da energia do país. Ou pelo menos era. A mesma seca causada pelo El Niño que atingiu o Panamá também atingiu Kariba. Em setembro de 2024, a produção da Kariba Norte havia caído 90%. O volume útil do lago, a água usada para a geração de energia, havia caído para apenas 1,1 metro dos níveis mais baixos da história. Outras hidrelétricas da Zâmbia enfrentavam o mesmo problema. O baixo nível da água logo paralisou o país. A demanda nacional de eletricidade da Zâmbia gira em torno de 2.400 megawatts. Em setembro, o fornecimento havia caído para 900 megawatts, uma redução de aproximadamente 60%. Para estabilizar a rede elétrica em colapso, a ZESCO precisou adotar apagões rotativos, conhecidos como cortes programados de energia, que se prolongaram com a piora da crise. Durante o auge da crise, a nação ficou até 21 horas por dia no escuro. Os zambianos já estavam acostumados com 4 a 8 horas de racionamento de energia, antes que os cortes de 21 horas começassem em setembro de 2024. 8 meses depois, ainda sofriam com 17 horas diárias sem energia. O país ainda enfrenta racionamento de energia devido ao déficit não resolvido. O último El Niño trouxe consequências econômicas severas: queda da produção industrial, perda de horas de trabalho e desaceleração econômica. Mas a perda de geração de energia também teve outro efeito potencialmente mais desastroso a longo prazo, interrompendo a transição para fontes de energia mais limpas e verdes. Como muitos países, a Zâmbia buscava diversificar sua matriz energética com tecnologias mais limpas e havia firmado vários acordos para usinas solares. Inclui acordo de 2 bilhões de dólares americanos com a estatal Masdar dos Emirados Árabes Unidos e contrato de compra de energia com a canadense Sky Power Global. Eles esperam fornecer energia solar suficiente para abastecer 4 milhões de residências. Agora, a Zâmbia recorreu a uma tentativa desesperada para manter as luzes acesas. Eles estão recorrendo ao carvão. Em junho de 2026, o braço de investimentos estatal do país, ZCCM Investments Holdings, anunciou uma parceria com a empresa chinesa Wonderful Group Services Limited. O objetivo é criar um grande projeto termoelétrico a carvão, capaz de gerar até 600 megawatts. O governo não tem escolha. Precisa manter as minas operando, as fábricas funcionando e as residências conectadas enquanto as alternativas renováveis continuam a se desenvolver. Diz que o carvão oferece algo que a energia solar e hidrelétrica não podem:
Ele gera eletricidade 24 horas por dia, independentemente da chuva, cobertura de nuvens ou condições climáticas sazonais, mas também está acelerando um desastre climático global. A sobrevivência imediata está sendo trocada por uma catástrofe futura. Em uma reviravolta cruel, a transição para a energia verde está sendo prejudicada pelas mesmas mudanças climáticas que deveria combater, e os danos vão além da falta de energia. Capítulo 4. As guerras do arroz. A falta de água não só apaga as luzes, ela esvazia reservas globais de alimentos, eleva preços de itens escassos como arroz e aumenta o risco de fome generalizada. Na última década, a Índia se tornou o maior exportador de arroz do mundo, respondendo por 40% das exportações globais de arroz em 2022 e 2023. Interrupções nas exportações indianas impactam fortemente o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu durante o El Niño de 23/24. Em toda a Ásia, o arroz é a base da alimentação das pessoas. Ele fornece entre 40% e 67% das calorias totais consumidas. Países de Bangladesh ao Nepal dependem muito das importações da Índia. É por isso que o pânico se espalhou em julho de 2023, quando a Índia de repente proibiu imediatamente as exportações de arroz não basmati. Mais de 40 países dependem da Índia para mais da metade do arroz importado, e a proibição afetou cerca de 25% das exportações indianas, causando pânico imediato. A proibição durou cerca de 14 meses, com o governo indiano suspendendo-a em setembro de 2024. Durante esse período, o total de exportações de arroz da Índia caiu 34% em comparação ao ano anterior. As exportações de arroz branco não basmati despencaram 88%. Foi o equivalente calórico a remover cada grão de arroz das prateleiras de todas as lojas do Walmart nos Estados Unidos. O efeito? Preços do arroz disparando no mundo todo. Países da Ásia e África subsaariana buscaram novos fornecedores, mas Tailândia, Vietnã e outros grandes exportadores também foram afetados pelo El Niño. Em fevereiro de 2024, o preço do arroz tailandês de referência havia disparado 22%, atingindo níveis que não eram vistos há 15 anos. O choque não parou por aí. Os preços do arroz subiram fortemente na Ásia e África, afetando especialmente Nepal, Filipinas e Senegal. As perturbações aumentaram a insegurança alimentar e a pobreza em áreas já vulneráveis. As perdas de bem-estar somente na África subsaariana são estimadas em cerca de 353 milhões de dólares como consequência direta da proibição. Com o fim da proibição, Índia e outros países ampliaram a oferta. Isso contribuiu para uma queda significativa nos preços, voltando a níveis mais normais, até que o próximo Super El Niño aconteça. Se o abastecimento interno for ameaçado, a Índia já mostrou que pode suspender exportações para estabilizar seu mercado. Não é só o arroz. Culturas que exigem muita água, como açúcar, óleo de palma e algodão, também estão em risco. Nada desestabiliza tão rápido uma sociedade quanto a escassez e o alto custo de alimentos básicos, principalmente em países em desenvolvimento. Migração crescente, instabilidade geopolítica, conflitos e aumento dos preços no supermercado podem se tornar mais frequentes. A barra de chocolate a $12, a falta de água e as crises do arroz não são desastres isolados, mas conectados por um grande sistema atmosférico que está entrando em colapso. Capítulo 5. O motor invisível. Em relação ao El Niño, o foco principal tem sido em como o fenômeno eleva as temperaturas da superfície do mar no Pacífico tropical. Isso causa mudanças nas chuvas, secas, inundações e vários outros problemas climáticos reais. No entanto, as temperaturas mais altas não são os efeitos mais perigosos. O El Niño está quebrando a máquina global das chuvas, e as consequências podem ser inimagináveis. A circulação atmosférica leste-oeste sobre o Oceano Pacífico, chamada circulação de Walker, determina os fluxos do comércio global. Eles também têm grande importância na formação do clima global. O ar sobe no oeste tropical do Pacífico e segue para o leste em alta altitude. O ar desce para a superfície no leste do Oceano Pacífico, onde os ventos de superfície o levam de volta ao oeste. Isso nem sempre é constante. Às vezes é mais fraco, outras mais forte. Durante o El Niño, a circulação de Walker enfraquece e diminui os ventos de leste no Pacífico tropical. Essa mudança perturba padrões climáticos globais. No Pacífico Ocidental, como Indonésia e Austrália, fica mais quente e seco, causando secas frequentes. Enquanto isso, o Pacífico Oriental enfrenta o oposto, chuvas fortes e inundações em países como Peru e Equador, causando grande desequilíbrio. Algumas regiões têm chuva demais, outras de menos, afetando a produção agrícola, aumentando o risco de desastres e causando instabilidade econômica global.
e sua conta do supermercado. No El Niño de 23-24, as temperaturas máximas da superfície do mar atingiram cerca de 29 a 30 graus Celsius, a quinta mais alta já registrada. Desta vez, a circulação de Walker não enfraqueceu tanto quanto se esperava. O impacto das águas quentes do Pacífico foi parcialmente compensado pelo calor recorde nos oceanos Índico e Atlântico tropicais. O calor extra causou mudanças atmosféricas, fortalecendo os ventos alísios e a circulação de Walker, contrariando a influência do Pacífico. Assim, as anomalias médias de precipitação no Pacífico tropical foram bem menores que o esperado, mas não podemos pensar que saímos ilesos. Não escapamos, pois o efeito desse motor de chuva quebrado não se limita aos trópicos, afetando todo o globo ao distorcer a corrente de jato. A precipitação tropical aquece e impulsiona as ondas atmosféricas globais. Como o efeito sobre a circulação de Walker foi fraco em 23 e 24, o evento não conseguiu desencadear fortes teleconexões extratropicais adicionais. Teleconexões são padrões recorrentes e amplos de pressão atmosférica e circulação que conectam anomalias climáticas por milhares de quilômetros. Elas funcionam como ponte, permitindo que mudanças no tempo em uma região afetem o tempo em outra. As teleconexões podem durar semanas ou meses e geralmente ocorrem em ciclos. Por isso, são essenciais para a previsão sazonal. Ao monitorar as regiões de origem, meteorologistas preveem o clima em locais distantes com meses de antecedência. Isso a torna uma ferramenta eficaz para enfrentar secas, enchentes e calor extremo, além de ajudar a manter preços baixos. As teleconexões fracas de 2023 a 24 tiveram 3 consequências principais e totalmente inesperadas. Primeiro, os meteorologistas esperavam que uma circulação de Walker mais fraca trouxesse um inverno úmido muito necessário para a região sul dos Estados Unidos e para a Califórnia. A região vinha enfrentando uma seca severa, mas isso nunca realmente aconteceu, e a seca continuou. Em segundo lugar, um ponto positivo do El Niño é que ele geralmente reduz a atividade de furacões devido ao forte cisalhamento vertical do vento, que costuma destruí-los. Como a resposta da circulação atmosférica foi fraca, o cisalhamento não ocorreu sobre o Caribe e o Atlântico como esperado. A temporada de furacões de 2023 foi a quarta mais ativa já registrada, e em terceiro lugar, as previsões sazonais ficaram pouco confiáveis. As ligações entre as temperaturas do mar no Pacífico e padrões climáticos globais se romperam. Então, mesmo quando o El Niño age de forma diferente do esperado, seu impacto ainda é severo, e isso porque os efeitos não se limitam apenas aos trópicos e regiões costeiras. Capítulo 6. A distorção da corrente de jato. O planeta é um sistema climático interligado, e os efeitos do El Niño afetam todas as regiões de alguma forma. Nos Estados Unidos, o El Niño altera padrões climáticos ao impactar as ondas de Rossby, um sistema climático global crítico, também chamadas ondas planetárias. São ondas inerciais que surgem naturalmente em fluidos em rotação. Elas são encontradas nas atmosferas e oceanos da Terra e de outros planetas devido à rotação do planeta. As ondas de Rossby são grandes padrões atmosféricos e oceânicos que influenciam o clima global, direcionando sistemas de pressão e a corrente de jato. No oceano, elas se movem nas fronteiras entre a água quente da superfície e as camadas profundas frias. O El Niño altera esse sistema. Ele move a principal fonte de energia atmosférica, a fonte de ondas de Rossby, do Pacífico Ocidental para o Central ou Oriental. No El Niño, o aquecimento do mar no Pacífico Central e Oriental causa forte movimento ascendente na atmosfera e chuvas fortes. Isso faz o ar se espalhar nas camadas altas da atmosfera, gerando uma área que os meteorologistas chamam de divergência na alta troposfera. Quando esse fluxo de ar interage com a rotação da Terra e os padrões de vento predominantes, gera uma intensa fonte de ondas de Rossby. Essa fonte atua como sinal de largada, gerando uma sequência fixa de ondas de Rossby que segue para o nordeste ao longo da corrente de jato até as latitudes médias. Nos Estados Unidos, isso costuma criar um sistema duradouro de baixa pressão no Golfo do Alasca, típico dos invernos de El Niño. O resultado são condições secas que frequentemente se desenvolvem no oeste do Canadá e no norte dos Estados Unidos, enquanto tempestades e ar mais frio são direcionados para o sul dos Estados Unidos. Sem neve no meio-oeste, tempestades fora de época na Califórnia, agora você sabe o motivo. E não é só nos Estados Unidos. Teleconexões fazem os efeitos serem sentidos globalmente. Essas fortes ondas podem subir até a estratosfera, onde enfraquecem o vórtice polar. Essa perturbação pode depois descer, causando aquecimentos súbitos na atmosfera e invernos mais frios na Europa.
Ao mesmo tempo, o mesmo sistema pode provocar calor extremo em regiões como o Sahel, na África. Ou seja, nenhum lugar é poupado. Ondas de Rossby estacionárias podem prender sistemas meteorológicos em um local. Isso resulta em extremos prolongados, secas constantes com alta pressão persistente ou chuvas que provocam enchentes sob baixa pressão estacionária. Condições climáticas anormais persistentes causam apenas uma consequência: preços mais altos no caixa. Você pode pensar que o El Niño só surge a cada alguns anos e seus efeitos são temporários. Infelizmente, este é o melhor cenário. O mais assustador é que estamos entrando num estado permanente de El Niño, com a ressurgência de água fria do Pacífico enfraquecendo estruturalmente. Os anos mais frios de hoje já são mais quentes do que os anos quentes da década de 1980, e essa tendência está claramente acelerando rapidamente. Capítulo 7. A morte do ciclo. Apesar de todo o caos que causou e ainda está causando, o El Niño de 2023 e 2024 foi mais brando do que o previsto. Mesmo assim, as temperaturas globais da superfície do mar em 2023 e 2024 superaram as do Super El Niño de 1997 e 1998, em 0,2 a 0,3 graus Celsius em média, em toda a superfície oceânica. Os oceanos absorvem energia equivalente a 5 bombas nucleares de Hiroshima por segundo, ilustrando o impacto do aquecimento global. O mundo ainda sente os efeitos do último El Niño. O calor residual tem sido ainda mais devastador que as perturbações causadas pelo fenômeno. Agora, o atual já está entre nós, e espera-se que seja o mais forte desde a década de 1870. Mas antes de nos recuperarmos desse ou de seus efeitos, o próximo El Niño chegará, e depois outro. A previsão de alívio nas gastos no supermercado e contas de serviços públicos está cada vez mais sombria. A escassez de alimentos e os choques de abastecimento têm grande probabilidade de se diversificarem e piorarem. O mesmo vale para a instabilidade política e os conflitos. Outro fator causado pelo El Niño também contribui muito para a pressão inflacionária sobre todos os bens e serviços. O mundo moderno está se tornando não segurável. Capítulo 8. Cláusula do seguro. Os impactos do El Niño nas teleconexões elevam os prêmios de seguro globais ao criar extremos climáticos simultâneos, imprevisíveis e generalizados, sobrecarregando os modelos tradicionais de risco e esgotando o capital de resseguro. Um Super El Niño é um evento capaz de impactar riscos em diferentes regiões, tipos de risco e ramos de seguro. Os impactos potenciais são difíceis, se não impossíveis, de prever. Para as seguradoras, esse é o pior pesadelo. Os padrões do El Niño podem, ao mesmo tempo, causar prejuízos por enchentes em uma região, sinistros por seca em outra e exposição a incêndios florestais em outros lugares. Isso gera mais sinistros e custos maiores de resseguro. Isso é especialmente preocupante nos Estados Unidos, onde muitos que vivem em áreas de risco de enchentes continuam com cobertura estruturalmente insuficiente porque as apólices residenciais padrão não cobrem esse tipo de evento. Você já deve imaginar o resultado: prêmios maiores para todos. E além de todas as outras pressões inflacionárias, esses prêmios mais altos serão repassados aos consumidores, fazendo com que os preços subam ainda mais. O antigo normal acabou. El Niño acabou com ele. Esse é o novo normal, e a melhor forma de lidar é se acostumar. Não importa o que aconteça, sempre acabamos pagando mais. Entender o motivo disso complica as coisas. Explicamos tudo sobre inflação e por que os preços não permanecem iguais. Ou assista ao vídeo.